Seja muito bem-vindo a essa transmissão da Segunda Igreja Presbiteriana de Jundiaí. É tempo de adorar, é tempo de louvar a Deus, é tempo de aquietar o coração, é tempo de encontrar no Senhor consolo, ânimo, é tempo de recebermos do Senhor refrigério, bálsamo para os nossos corações. Eu quero convidar você para lermos juntos aquilo que encontramos no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 25. Abra sua Bíblia, aí onde você está, no livro do profeta Isaías, capítulo 40, leremos o verso 25. O contexto dessa passagem é a majestade do Senhor. O profeta Isaías fala a respeito da grandeza do Senhor, a respeito da excelsitude do Senhor, e no verso 25, a palavra do profeta é a seguinte: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Nós aprendemos duas verdades com essa passagem. A primeira verdade que aprendemos é acerca da singularidade do ser divino. Deus é único. Nada nem ninguém pode ser comparado a Ele. A segunda verdade que aprendemos é que Deus é santo. A afirmação repetida do profeta Isaías e a afirmação que se repete ao longo de toda a narrativa bíblica é a afirmação de que Deus é santo. Nele não existe nenhuma corrupção, nele não existe nenhuma mancha. Ele é perfeito, portanto, é digno de receber adoração e louvor. Nós faremos isso nesse instante cantando algumas canções. Vamos entoar agora o hino 19 do Inário Presbiteriano Novo Cântico. O título do hino é Rei Sublime, e depois cantaremos aquela canção que diz ao único que é digno de receber toda a glória e todo o louvor. Convido você para louvar a Deus, para adorar ao Senhor junto com a gente, usando por meio dessas duas canções. Vamos adorar ao Senhor. Ó Rei sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória dos que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Dos altos céus, louvor a Deus ressoam, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso de seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus.
Nós vamos adorar a Deus nesse instante. A nossa irmã Iara fará a oração de adoração e louvor a Deus. Ó Senhor, querido Deus, querido Pai, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos pelo privilégio, ó Pai, de louvar a Ti, de engrandecer ao Teu nome. Recebe, Senhor, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Certos, ó Pai, de que estamos aqui, ó Pai, para engrandecer o Teu nome, de coração, ó Pai, aberto, de coração, ó Pai, contrito, ó Pai, para te pedir, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que o Senhor nos conduza, ó Pai, nos Teus caminhos, como tem feito até aqui, nos dê sabedoria, nos fortaleça a nossa fé e nos dê esperança, ó Pai, para estarmos contigo e caminharmos assim contigo. Essa é a nossa oração, que fazemos no nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Salmo 119, nós vamos ler o Salmo 151. Abra a sua Bíblia, Salmo 119, leitura do versículo 151. A palavra do Senhor diz o seguinte: Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Agora é hora de ouvirmos a meditação da palavra do Senhor, na certeza de que a palavra do Senhor é a verdade para as nossas vidas. Meu nome é José Carlos, eu sou presbítero dessa igreja, da Segunda Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Quero saudar os amados irmãos na maravilhosa graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos meditar nessa oportunidade num texto bíblico que com certeza vai nos ensinar muito a respeito também dos problemas e do que nós estamos passando nesse momento e nos vários acontecimentos que nós temos presenciado. Esse texto, com certeza, esse texto bíblico vai falar aos nossos corações. Espero que o Espírito Santo de Deus nos leve a refletir na sua palavra e nos dê a sua receita para fazer quando não sabemos o que fazer. Entenderam? Então, que o Espírito Santo de Deus nos ensine, ele nos leve a refletir e nos dê a sua receita. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Convido os amados irmãos a pegarem suas Bíblias, abrirem 2 Crônicas, capítulo 20, do versículos 14 em diante. 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 14 em diante. Se for possível, pegue também um lápis, uma caneta, um marca-texto, porque durante a leitura, durante a exposição, veremos situações maravilhosas, testemunhos maravilhosos, promessas maravilhosas, tanto do servo do Senhor como resposta do nosso Deus, que também servirão para os nossos dias. Vamos à leitura? 2 Crônicas 20, versículo 14 em diante. Essa começa com a resposta do Senhor à oração do rei Josafá. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse o Senhor: Dai ouvidos, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, e todo o rei Josafá. Ao que diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, por causa desse grande problema, por causa dessa situação terrível que vocês estarão enfrentando. Não temais, pois a peleja, pois a batalha, ela não é de vocês, ela é do Senhor. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz,
encontrá-lo-eis no fim do vale, de frente ao deserto de Jeruel. Nesse encontro não tereis que pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, não vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou no rosto em terra, e todo Judá e todos os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coroítas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram do deserto de Toá. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé, e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo, olha que maravilha, ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, marchando à frente do exército, louvasse a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e dos montes Seir, que vieram contra Judá, e eles foram desbaratados, eles foram destruídos, porque os filhos de Amon e Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruírem e o exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros e destruíram-se. Finalmente, versículo 24. Tendo Judá chegado ao alto e olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vamos voltar um pouquinho na história para entendermos um pouquinho o que está acontecendo. Quando da conquista de Canaã por Josué e o seu povo, ele se viu na necessidade de dividir ali a nação. Ele dividiu então em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul, Judá, e o reino do norte, Israel. Nesse período aqui, Josafá era o rei de Judá. Josafá governou por 25 anos. Ele combateu a idolatria, ele destruiu os postes ídolos, queimou as imagens. Ele foi ali uma bênção durante esse período. E ele estava tranquilo, momento sossegado, vamos dizer assim, a situação econômica funcionando, estava tudo de acordo. Mas, de repente, quando se menos espera, Josafá recebe uma notícia de algo muito perigoso, de algo muito forte que estava para acontecer. As nações vizinhas se reuniram e fizeram espécie de uma junta militar. As 3 nações se juntaram para guerrear, para combater, para lutar contra Judá e destituir Josafá do seu reino. E Josafá, então, ele recebe essa notícia está no versículo 2 do capítulo 20. E qual foi a reação de Josafá diante dessa notícia inesperada? Ele teve medo, diz o início do versículo 3. Ele estava diante de um grande problema, de uma grande adversidade que vinha sobre ele e sobre o seu reino. Queridos irmãos e irmãs, nós também estamos passando por dias difíceis, de grandes
adversidades, de calamidades, problemas também. Todos nós estamos sabendo disso. Mas ali naquele momento, voltando ao texto, estava tranquilo até chegar essa notícia. Então, ele, receoso, teve medo, como é natural que nós tenhamos também numa situação dessa. Mas a primeira atitude de Josafá, também contida na sequência do versículo 3, foi buscar o Senhor. Aí está a diferença do crente para o não crente. Nós, diante das dificuldades, dos problemas, das situações difíceis, nós temos que, em primeiro lugar, buscar o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, aquele que nos ama, aquele que está ao nosso lado. Foi assim que fez Josafá. O mundo aí fora não faz dessa maneira. Eles se apoiam em carros, em cavalos, como diz a nossa Bíblia, né, a Bíblia Sagrada, se apoiam na falácia dos homens, né? Não que nós não devemos obedecer às autoridades, nada disso, não estou dizendo isso. Mas nós temos que estar apoiados, temos que buscar o nosso Deus com toda a fé e com toda a certeza que Ele vai nos abençoar. Foi o que fez Josafá. A segunda atitude que nós vemos de Josafá nesse episódio está contida no versículo 6 do capítulo 20. Ele orou ao Senhor. E é o que nós devemos também, diante dessas dificuldades, desses problemas, orarmos ao nosso Deus. E olha que maravilha são as expressões de Josafá contida no versículo 6, mas na parte final. Veja bem. Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Palavras maravilhosas, palavras que demonstram muita fé, confiança no nosso Deus, que nada pode resistir à força e o poder do nosso Deus. Você crê também nisso? Você já fez essa declaração de fé ao Senhor? E veja como ele continua expressando a sua confiança no Senhor no versículo 9. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, é a oração de Josafá, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Que expressão maravilhosa. Você também concorda com isso? Você tem feito isso nas suas orações? Essa é a expressão da sua fé também? O salmista diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você crê plenamente com o seu coração? Essa expressão também serve para você? O seu coração entende plenamente que Ele é o seu pastor e nada vai te faltar? Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor diz que estará contigo. Você crê nisso? Amém. Essa deve ser realmente a nossa confiança no Senhor. Veja bem, queridos irmãos, a sequência e o final da oração de Josafá. Está no versículo 12. Ah, nosso Deus, caso não executará tu o teu julgamento contra eles, olha só que coisa marcante, se quiser grifem aí na sua Bíblia,
porque em nós não há força para resistirmos. Nós somos frágeis, não somos fortes. A essa grande multidão, nós podemos trazer para os nossos dias e dizer, nós somos também, não há forças em nós, e não temos forças para resistir a essa situação caótica que nós estamos vivendo, o nosso país está vivendo, as nações estão vivendo. Essa é uma grande realidade. Não há forças em nós. E ele continua dizendo, o rei Josafá, e não sabemos o que fazer. Também nós, muitas e muitas vezes, não sabemos o que fazer. Quantas dúvidas surgem em nossas cabeças? O que será desse país? O que será da nossa nação? Daqui uns dias? Daqui uns meses? Será que tudo vai voltar ao normal? Será que estaremos empregados? Será que as nossas crianças estarão estudando? Tudo voltará, a economia desse país voltará com todas as forças? Mas olha a expressão de fé e que deve ser a nossa. Se puder, grife aí na sua Bíblia. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Que maravilha, que coisa. Essa realmente deve ser a nossa atitude. E a chave da vitória, da nossa vitória, depende da onde os nossos olhos estão postos. Se é nos homens, se é nas nossas autoridades, não que não devemos obedecê-las, nada disso. Mas será que cremos somente na falácia dos homens? Não pode ser assim, de jeito nenhum. Os nossos olhos estão voltados para a sua palavra, para o Senhor, para o nosso Deus, para as suas promessas. Esse deve ser a nossa situação nesse momento. E o versículo 14 em diante, nós temos então, como lemos agora há pouco, nós temos a resposta do Senhor à oração feita pelo teu servo. Muito bem, continuando, veja bem, quando nós lemos, versículo 15, é a resposta à oração, e Deus responde todas as nossas orações. Ele diz, não temais, porque essa guerra, essa dificuldade, esse problema, essa diversidade que vocês vão enfrentar, ou que nós estamos enfrentando, ela não é nossa, não é vossa, ela é do Senhor, está contida no finalzinho do versículo 15. Versículo 17, o Senhor continua dizendo, no encontro não tereis que pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Fiquem parados. Não temais e não vos assusteis, porque o Senhor é convosco. Olha que bênção maravilhosa. O Senhor é convosco. Mateus também, 28, 20. O Senhor Jesus que disse que Ele estaria conosco até a consumação de todos os séculos. Lembram disso? Muito bem, queridos irmãos. Nós temos, na sequência, depois do povo e ter ouvido do profeta a resposta do Senhor, o cenário mudou. Mudou completamente. Vejam bem na sequência dos versículos. Versículo 20, nós temos que, no finalzinho do versículo 20, crede no Senhor vosso Deus,
e estarais seguros. Credes também nos profetas e prosperareis. O medo que aquele povo estava aqui, Josafá estava, o medo deu lugar à alegria. A angústia transformou-se em alívio e a aflição em louvores. Nós podemos confirmar isso no versículo 21. Veja bem, acompanhe na sua Bíblia, se quiser grife também. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que eram os levitas. E esses cantores, eles estariam vestidos de ornamentos sagrados, não vestidos com armas, com espada, com lanças, com escudo, nada disso, mas com ornamentos sagrados. E eles estariam marchando à frente dos soldados. Olha que coisa maravilhosa. À frente dos soldados do exército, fazendo o quê? Louvando a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que coisa maravilhosa. Eles fizeram isso, louvaram, cantaram, exaltaram o Senhor, antes mesmo da batalha ter o seu início. Antes mesmo de eles enfrentarem aquele exército muito mais forte do que eles. Eles louvaram e glorificaram o Senhor na certeza da vitória. Que bênção maravilhosa. Essa deve ser também a nossa atitude diante do momento que nós estamos vivendo. Louvarmos, glorificarmos o Senhor, exaltarmos o Senhor. Em tudo nós devemos dar graças, porque essa é a vontade do Senhor. Olha só que maravilha. Versículo 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores. Começado, não foi no final do dia, quando eles já estavam cansados, exaustos de louvarem, de cantarem ao Senhor. Não, no início, começado a cantar e dar louvores ao Senhor. O que o Senhor fez? O Senhor colocou emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe e dos montes Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, eles foram destroçados, eles foram destruídos. Irmãos, vale a pena confiarmos no Senhor. E veja só o último versículo do nosso texto. Tendo Judá chegado ao alto da colina, ele olha para onde os seus adversários deveriam estar. Aonde aquela multidão de soldados preparadíssimos ali, que eles estavam para invadir Judá, eles deveriam estar ali naquele campo, e os soldados de Judá olham para baixo e procuram. Cadê? Onde estão os nossos adversários? Eis que todos estavam mortos, jaziam na terra sem nenhum sobrevivente. Esse é o nosso Deus. O Deus que tudo pode, o Deus que tudo sabe, o Deus dos milagres, o Deus que luta por nós, o Deus que está à frente das nossas lutas e das nossas batalhas. Eu só gostaria também de voltar um minutinho atrás, quando o Josafá, ele diz que os nossos olhos estão postos no Senhor, isso no versículo 12, eu recordei, quando li esse versículo, do episódio que aconteceu com o apóstolo Pedro. Vocês lembram disso? Os discípulos estavam no barco, já cansados, já no entardecer do dia, início da noite, eis que eles olham, vem o Senhor Jesus caminhando sobre as águas na direção deles, e eles se assustam, pensam que trata-se de um fantasma, e o Senhor pede calma a eles, se identifica como Jesus. E Pedro diz: se é o Senhor, manda que eu vá ter contigo. E o Senhor
autoriza ele a ir com o Senhor. Pedro então desce do barco e começa a caminhar sobre as águas. E começa a caminhar firmes como nós estamos hoje, com os nossos pés no chão. Enquanto Pedro olhava para o Senhor Jesus, ele estava firme, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. Mas quando Pedro dirige o seu olhar para as circunstâncias que poderiam ocorrer, ele começa a naufragar, começa a afundar. Assim deve ser também a nossa postura como os filhos do Senhor. Não estarmos atentos só ao que a mídia nos oferece, mas estarmos com os nossos olhos fitos no Senhor, direcionados para o Senhor. E finalizando, queridos irmãos, a nossa meditação nesta oportunidade, eu queria lembrar a vocês do que o Senhor Jesus disse lá em João 16:33. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, nós teríamos dificuldades, nós teríamos problemas, mas que nós teremos que ter bom ânimo, ânimo forte, né? Forças, fé, porque Ele, o Senhor Jesus, venceu o mundo. E nós sabemos que Jesus venceu todas as dificuldades. E não foram poucas, foram muitas. E a maior delas, nós exaltamos o Senhor no domingo anterior, que passado agora. Glorificamos o Senhor Jesus, porque Ele venceu a morte, Ele ressurgiu. Está à direita de Deus Pai, também intercedendo por nós. Ó, glória ao Senhor por isso. Tenhamos forças, queridos irmãos. Ânimo, porque o Senhor Jesus venceu tudo. O salmista Davi, ele também nos ensina também algumas preciosas lições. Ele diz no Salmo 57, versículo 1: Eu me refugiarei sobre as asas do Senhor, até que passe o perigo. Você já pensou nisso? Se refugia, queridos irmãos, nas asas, sob as asas do Senhor, até que passe toda essa tormenta, tudo aquilo que nós estamos fazendo. Façamos isso. E também Davi disse no Salmo 33, versículo 4, busquei o Senhor, e Ele me respondeu, e me livrou de todos os meus temores e as minhas preocupações. Glória ao Senhor. Isso é para você, isso é para mim, isso é para todos nós. A palavra do Senhor nos fortalece, nos dá a direção. Queridos irmãos, depois de estarmos meditando nesse texto que nos ensina o que devemos fazer, onde buscar, podemos sim ter receio, ter medo, mas buscarmos ao Senhor em oração. O Senhor nos ouve. O Senhor está ao nosso lado. O Senhor assume as nossas batalhas. O Senhor nos dá vitória. Esperamos que depois, então, dessa nossa conversa, agora nós possamos afirmar que nós sabemos o que fazer quando nós não sabíamos o que fazer. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te cure, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus pela palavra que recebemos, que o Senhor nos ajude, nos capacite a colocarmos em prática, a incorporarmos em nossas vidas aquilo que ouvimos da parte do Senhor através da meditação. Eu quero convidar você para cantar uma última canção. Vamos continuar a bendizer e a louvar o nome do Todo-Poderoso Deus. Louvores e honras
sejam dadas ao nome de Cristo. Louvores e honras ao nome de Cristo. Convém, fica bem adorar ao Senhor. Quem já viu em sua vida o que nós temos visto, só pode dizer que Ele é cheio de amor. Cristo salva e sustenta com mão poderosa seus eleitos e amados bem perto de ti. Cristo chama, Ele inflama de amor pela obra, renova, restaura, nos reclama pra si. Estou pronto pra ir, Cristo amado, e seguir-te onde queres que eu vá, e servir com amor dedicado, com meus lábios pra sempre louvar. Estou pronto pra ir, Cristo amado, e seguir-te onde queres que eu vá, e servir com amor dedicado, com meus lábios pra sempre louvar. Oremos. Pai, todo louvor e toda glória sejam dadas ao Senhor. Nós te louvamos por esse tempo de meditação, imploramos a tua bênção sobre todos aqueles que estão assistindo esse material e participando desse culto. Ó Deus, nós te louvamos porque um dia o Senhor nos reclamou para si mesmo através da obra de Jesus. O Senhor nos resgatou do nosso procedimento incorreto, do nosso vão procedimento, e nos chamou, ó Deus, nos justificou mediante a fé na pessoa de Jesus. E diante do Senhor, justificados, queremos nos dispor ao teu serviço, queremos, ó Deus, nos consagrarmos ao Senhor e vivermos, ó Deus, dedicados absolutamente para a tua glória e para a missão que o Senhor nos concedeu. Nos fortaleça, é a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno e bendito Pai, e que a comunhão, o consolo e o conforto do Espírito Santo sejam com todos nós, com todo o povo de Deus, hoje para todos sempre. Amém.